vida. E espero que as suas expectativas estejam altas em nome de Jesus, para que nós saiamos daqui entendendo mais sobre a obediência do Senhor e vivendo mais dessa obediência. Amém? Queridos, antes da gente começar a nossa palavra, eu queria fazer uma espécie de pesquisa aqui na nossa igreja. Tem alguém aqui, ou quantos aqui, não são do Rio de Janeiro, da cidade, mas do interior do estado? Quantos aqui? Tem uma irmã que é do interior? Ah, não, tem duas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Talvez essas aqui, alguns de vocês saibam. Vou citar alguns municípios do interior aqui, vocês vão me dizer se vocês conhecem esses municípios. Quem já ouviu falar no município de Duas Barras? Ah, já tem mais alguns. Pelo menos ouvir falar, a gente ouviu, né? Glória a Deus. Quem aqui já ouviu falar ou conhece o município de Silva Jardim? Já tem uma galera. Eu sou de Macaé. Macaé a gente pega a BR, passa por Silva Jardim. Aí antes de chegar em Campos, você vira à direita e chega em Macaé. Macaé não é Maricá. Maricá, você pega o pedágio caro e vai, né, para Maricá. Quem conhece Engenheiro Paulo de Fronten? Eu tive que olhar no YouTube como se falava Fronten, porque escreve Frontin. Quem conhece Porto Real? Todos esses são municípios do interior do Rio de Janeiro. E todos eles têm algo em comum. Antes de falar para você o que esses municípios têm em comum, eu quero contar para você uma história. Depois eu vou revelar o que eles têm em comum e você vai entender sobre o que foi tudo isso aqui. Queridos, eu queria contar a história para vocês de uma mulher chamada Paola Bonzi. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Ela é uma senhora italiana que tem um testemunho de vida lindo. A história dela é contada no filme Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena. É um filme que ele tem em um streaming brasileiro, em um streaming chamado Brasil Paralelo. Se você quiser depois assistir esse filme, é lindo. Ele conta diversas histórias de pessoas que não desistiram das suas vidas, mas, na verdade, investiram nelas. Hoje, nesse mundo onde a vida está valendo pouco, pessoas que têm esse testemunho são extremamente raras. A senhora Paola Bonzi, ela resolveu fazer o seguinte: ela fundou um centro de apoio a mulheres grávidas que queriam abortar. E nesse centro, ela desenvolveu um método de abordagem e de conversa com essas mulheres, que a cada 10 mulheres que chegavam naquele centro, de 8 a 9 desistiam de abortar. Dá um glória a Deus mais alto aí, querido. Na data em que o filme foi feito, mais de 22 mil bebês já haviam sido salvos. Com uma média de 2, 3, 4 bebês por dia sendo salvos. A cada dia, 2, 3, 4 bebês eram salvos pela fundação, pelo centro de atendimento fundado pela senhora Paola Bonzi. Segundo a Paola, ela disse uma frase, e aquela frase me impactou muito. Se esses bebês não tivessem nascido, seria como se uma cidade inteira tivesse morrido. Você sabe o que tem em comum os municípios que eu te perguntei? Duas Barras, Engenheiro Paulo de Fronten, Porto Real, Silva Jardim. Todos eles têm menos de 22 mil habitantes. É como se esses municípios deixassem de existir, como se eles não existissem, mas por conta da obediência de uma pessoa, uma cidade inteira, hoje, de pessoas está viva. Hoje o que eu quero falar é que a sua obediência, assim como a obediência dessa mulher, tem poder, tem potencial para salvar milhares. Você não entendeu?
A sua obediência vai salvar milhares de vidas. E a gente encontra uma história um pouco parecida no livro da rainha Esther. E você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3. Livro da rainha Esther, capítulo 3. Nós vamos começar lendo os versículos 1 e 2. Aqui eu coloquei na NVI, eu que sou da escola antiga, João Ferreira de Almeida, ou como diz a minha esposa, Veiga de Almeida, mas vamos ler hoje em NVI porque é a tradução que nós temos aqui. Esther, capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava perante ele. Vamos agora para o versículo 5. Continua assim: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. A gente pula um pouquinho, vamos para o capítulo 4, versículo 9. Diz assim: retornou Atá e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Mardoqueu conta ao servo de Esther que Amã planeja destruir todos os judeus. Continua o versículo 10. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado: será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disse ao rei: ainda que seja contra a lei. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções que Esther lhe enviou. Nós vamos passar e vamos para o capítulo 5, continuando a leitura, versículos até o versículo 2. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dele, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Deus abençoe a sua palavra, somente até aqui. Queridos, complementando esse contexto de Esther, talvez você tenha entendido o que aconteceu. Um homem chamado Mardoqueu, que era parente de Esther, ele resolve não se ajoelhar diante de Amã, que era um homem muito poderoso na Pérsia. E o que acontece? Amã, vendo aquilo, fica extremamente irado, só que ele não quer só destruir Mardoqueu,
ele resolve destruir todo o povo de Mardoqueu, que é o povo judeu. Mardoqueu pede que Ester interceda diante do rei. Ester, que era a rainha fala: eu não posso chegar diante do rei sem ser chamada. Ele vai lá e puxa a orelha dela, fala: olha, não pensa que você vai ser salva, vai ser livrada se você não interceder por a gente, não. E Ester resolve ir até o rei, e ela encontra misericórdia. A intercessão de Ester vai salvar o povo judeu de toda uma destruição. Quando eu comecei falando sobre a história da senhora Paola Bonsi, e isso, quando eu estava lendo o livro de Ester, eu fui lembrado da história dessa mulher. A obediência de Ester salvou uma infinidade de pessoas. A obediência de Ester salvou multidões. E hoje, eu queria que a gente entendesse, retirasse desse texto, 3 entendimentos, ao menos 3 entendimentos, que vão fazer a minha e a sua obediência salvar milhares de vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? A sua obediência vai salvar milhares de vidas em nome de Jesus. O nosso primeiro ponto é o seguinte: a nossa obediência pode nos colocar em situações desfavoráveis. É verdade ou não é? Pela leitura do texto bíblico, um homem resolveu obedecer ao Senhor. Você sabe muito bem, assim como eu, que os judeus e os cristãos não se prostram a ninguém senão ao Senhor, a Deus, amém? E Mardoqueu sabia muito bem disso. Havia um decreto do rei falando que quando Amã passasse, que era um general, um homem muito importante, um oficial muito importante, todos deveriam se ajoelhar. Mardoqueu, sendo um judeu praticante, sendo um homem temente a Deus, ele não se ajoelha. Então, o que resolve fazer Mardoqueu? Destruir todo o povo. Olha só isso, gente. Como a obediência, a princípio, ela pode se traduzir em uma situação extremamente inconveniente para a sua vida. E aqui, inconveniente, eu estou sendo, falando pouco, eu estou sendo simplista, porque um homem decidir destruir todo um povo não é uma inconveniência, é uma tragédia, amém? Mas a obediência de Mardoqueu, a princípio, o levou a uma situação muito ruim. Todo o povo dele, a família dele seria destruída. Toda a história daquele povo seria destruída por conta da obediência de um homem. Mas Deus faz muitas vezes, na maioria das vezes, a situação que você se coloca por conta da sua obediência, Deus torna ela em bem. E isso acontece o tempo todo na Bíblia. Ao ler essa palavra, ao entender isso, você vai precisar entender que as consequências da sua obediência ultrapassam a inconveniência e elas podem afetar a sua vida profundamente. Isso aqui não é para te desanimar de obedecer. Isso aqui é para não mentir para você. Porque a palavra o tempo todo fala que no mundo nós teremos aflições. Que no mundo a nossa obediência nos trará uma série de dores de cabeça. Isso, queridos, se não custar a nossa vida e a nossa liberdade. Mas uma outra coisa que nós vamos entender é que quanto maior o potencial da sua obediência em livrar e salvar pessoas, mais ela vai ser resistida pelo mundo. Você entendeu isso? Quanto mais a sua obediência tiver o poder de salvar e alcançar pessoas, mais ela vai ser resistida. Porque o mundo e o espírito que rege esse mundo não vai deixar que muitas pessoas sejam salvas ou alcançadas. Quanto mais poder a sua obediência tiver para destruir os planos de Satanás, mais ele vai investir em fazer com que você não obedeça. Nós, quando lemos a palavra do Senhor e chegamos num texto
que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Lá em Hebreus 11, onde o autor de Hebreus, ele narra basicamente todos os personagens bíblicos e vem falando sobre os frutos da fé na vida daqueles homens. Existe um texto, quando ele chega no capítulo 11, no versículo 36, ele fala sobre as consequências que aqueles homens viveram. Olha isso aqui: enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ele diz em determinado momento uma frase aqui, no meio de toda essa tribulação, ele diz uma frase que é um dos meus objetivos de vida: o mundo não era digno desses homens. E ele continua dizendo sobre as aflições: vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Então você consegue entender que às vezes a sua obediência vai te levar para um caminho não muito agradável? Que muitas vezes a sua obediência vai te custar caro? Eu lembrei também de um outro filme que eu assisti lá em 2014, quando eu era um tenro jovem de 21 anos, de 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Um homem me mostrou um filme chamado Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que conta a história de um homem chamado William Wilberforce. William Wilberforce foi o parlamentar inglês responsável por abolir a escravidão na Inglaterra. William Wilberforce queria ser pastor, queria ser cantor, mas ele era parlamentar. E um dia uns ex-escravos chegaram até ele e falaram: olha, a gente precisa de alguém no parlamento britânico que lute pela nossa causa. E William Wilberforce fez do projeto da vida dele abolir a escravidão na Inglaterra. Você sabe quanto tempo durou esse processo? 15 anos. Você sabe quantas vezes William Wilberforce foi espancado? 4 vezes, pelo menos, além das inúmeras ameaças de morte. Um homem decidiu obedecer ao Senhor, e o inferno se levantou contra ele. Mas no poder do Senhor, ele continuou, e muitas vidas foram abençoadas. Quando William Wilberforce obedece ao Senhor, e ele abole a escravidão na Inglaterra, a Inglaterra era o império mais poderoso daquele século. Ela começa a exigir que vários outros impérios vão abolindo também a escravidão em seus respectivos países, suas respectivas nações. Olha como a obediência de um homem alcançou tantas pessoas, por conta do seu compromisso com Jesus. Eu acredito que essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Querido, para que eu possa tomar um gole d'água, olha para a pessoa que está do seu lado. Fala com ela assim: a sua obediência salvará milhares. Pode dar um glória a Deus? Por exemplo, não só William Wilberforce, eu não cheguei ao nível do Wilberforce, mas eu também já tive as minhas inconveniências, e você também deve ter tido por conta da obediência. Eu lembro que uma vez eu já tinha me convertido, quando eu entrei na faculdade, eu me converti na metade do meu 3º ano do ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu já era crente, e crente não cola. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha aí, é uma igreja que estuda, que não cola. Mas no ensino médio eu não era crente, então assim, eu era amigo do cara mais inteligente, né? O Pedro era meu melhor amigo, e assim, extremamente inteligente. As minhas provas eram parecidas com a dele. Mas era só isso. Mas eu não era crente, na faculdade eu já era.
E uma vez, uma prova de direito empresarial, que se você é da área do direito, você sabe que direito empresarial é uma matéria, assim, né, dura. Uma prova dificílima, muita gente colou e passou. Quem não colou e ficou reprovado? Eu e mais uns 3. Os outros 3 eu acho que eles não acharam a cola. Mas eu resolvi não colar. E fui reprovado. Graças a Deus, depois fiz eu já até tanto tempo da faculdade, que até me esqueci como é, P2, ou como você fica lá na faculdade, a recuperação da faculdade eu passei, e graças a Deus fui aprovado. Mas me gerou uma inconveniência. Talvez ter pego aquela cola ali, e desobedecer ao Senhor, iria me poupar um trabalhão de ter que estudar direito empresarial. Mas não é assim que as coisas são no reino de Deus. A nossa obediência, ela vai sim nos trazer uma série de inconveniências, mas ela é o caminho da verdade, ela é o caminho da nossa salvação. E o maior exemplo de obediência que nós temos, que exigiu e que culminou em um grande sacrifício, uma grande dor, é o próprio Jesus. Jesus foi o homem que mais obedeceu ao Senhor, nosso próprio Deus, nosso próprio Senhor, e como terminou a vida dele? Ressuscitado, glória a Deus. Mas o caminho que ele passou foi como, querido? Agora nós estivemos na Páscoa, domingo agora, e falamos sobre isso. O Senhor foi humilhado, o Senhor foi espancado, o Senhor foi açoitado, ele foi crucificado pela obediência dele. Enquanto ele estava crucificado, ainda enfiaram uma lança no lado dele. Quando ele teve sede, lhe deram fel para que ele bebesse. Tudo isso pela obediência. Eu não consigo entender um evangelho em que falam só sobre vitória, querido, com todo respeito. Não consigo entender um evangelho que não falamos sobre essas coisas aqui. Porque, de fato, o caminho da obediência é árduo, mas o seu fim é glorioso. O fim é vitorioso. Não o caminho. O caminho é duro. Por isso, querido, se você pode entender alguma coisa hoje, primeiro entendimento que a gente tira disso aqui, a sua obediência pode te levar, pode te custar caro. Por isso, o que nós temos que fazer com esse entendimento? Você tem que preparar seu coração. Você tem que deixar o seu coração preparado. Quando você estiver diante já de um desafio, que você sabe as consequências de eu obedecer ao Senhor, não vão ser fáceis. Você já começa a orar. Senhor, prepara o meu coração para o levante do mundo. Prepara o meu coração para quando o mundo se levantar contra a minha obediência a Ti. Se você for fazendo essa oração, o Senhor vai fortalecendo o seu coração. E eu te digo uma coisa, começa a orar pelo seu coração hoje, porque as tribulações vão vir. A diferença é quem vai estar preparado para elas ou não. Então começa a preparar o seu coração em nome de Jesus. Um segundo entendimento que nós temos desse texto aqui, eu não sei se você percebeu, deve ter percebido, que quando obedecer parece ser difícil, nós devemos recorrer ao jejum e à oração. Não foi isso que Esther fez? Quando nós lemos o versículo 15 até o 16a, depois que Esther recebe a resposta de Mardoqueu, e Mardoqueu fala para ela, olha, você deve interceder diante do rei, ainda que seja contra a lei, ainda que você coloque a sua vida em risco, porque de outro lugar vai vir salvação para os judeus, e não pensa que você vai ser livre por causa disso, porque a casa do seu pai e você vão desaparecer. E aliás, Mardoqueu encerra com uma linda frase, fala, será que não foi para isso que você foi levantada como rainha? Será que não foi justamente para esse momento que Deus te colocou como rainha?
E aquilo deve ter batido forte no coração de Esther, hein? Porque a crente já entendeu o recado. Chama as mulheres de oração. Chama as varoas do coque. Chama Edileuza. Bota todo mundo para orar, bota todo mundo para jejuar, e não jejua só aqui não. Jejua o povo todo. Aí Mardoqueu, eu já estou arrepiado. Mardoqueu deve ter falado, ih rapaz, pegou no crente. Mardoqueu sai dali e fala, vai jejuar todo mundo, vou fazer como ela disse. E de fato eles fazem isso. Muitas vezes, querido, obedecer de fato não é fácil, principalmente quando você olha as consequências daquilo ali. É por isso que nesse momento você precisa recorrer ao jejum e à oração. A gente já sabe, se você é crente, jejum e oração já é a regra na vida do crente, amém? Quanto mais quando você está diante de uma adversidade. Está difícil obedecer no seu trabalho, querido, o seu chefe está te pedindo para você pecar no trabalho? É difícil você sair dessa situação? Ore e jejua. Está difícil você obedecer a Deus no seu casamento? Seu cônjuge é difícil? Você não, você é muito tranquilo, eu tenho certeza disso. Mas seu cônjuge é muito difícil, não é? Está difícil que você obedeça no seu casamento? Ore e jejua. Está difícil obedecer na sua faculdade? Está difícil dar testemunho na sua faculdade? Ore e jejua. Começa a pavimentar o caminho da sua obediência com jejum e oração. Que aí você vai ter vitória. Que aí você vai conseguir obedecer ao Senhor. Percebe o que Esther fez aqui? Ela falou assim, olha, é muito difícil, eu vou chegar diante do rei, e ninguém pode chegar diante do rei sem ser chamado. É contra a lei. As pessoas morrem por isso. Mas vamos orar e vamos jejuar. E aí ela também fala uma frase, querido. Na João Ferreira de Almeida eu acho essa frase mais bonita, mas na NVI ela fala, se morrer, morrerei. Na João Ferreira de Almeida ela fala assim, se perecer, pereci. Ela pavimenta com jejum e oração e consegue obedecer ao Senhor. Sabe qual é, queridos? Às vezes a gente tem problemas. E nós que vivemos uma igreja em células, muitas vezes também nós, por exemplo, não concordamos muito nem com nossos líderes e nem com nossos liderados. Às vezes o seu líder vai falar alguma coisa para você e você vai discordar. Às vezes o seu liderado vai te falar alguma coisa e você vai discordar também. Só que aí os crentes, eles desenvolveram uma cultura que eu não gosto muito, é a cultura do tem que confrontar. Já viu isso? Tem que confrontar. E chega com o coração todo errado para confrontar. Aí um negócio que era para ser uma crítica sincera, vira uma discussão. Aí uma pergunta que era para ser uma pergunta sincera, vira um questionamento. Sabe a diferença entre pergunta e questionamento? Pergunta, você quer saber a resposta. Questionamento, você só quer questionar mesmo. Não tem coisa que faça te mudar. Mas agora, quando você jejua e ora, poxa, eu tenho que dar uma palavra para o irmão, que é uma situação sensível ali. Ele está em pecado, tem agido errado, vou orar e vou jejuar. E vou sentar para conversar com ele. Querido, o ambiente é outro. O local é outro. O ambiente espiritual é outro. Você pode fazer a mesma coisa no seu serviço. Cara, está difícil isso no trabalho, vou orar e vou jejuar e vou conversar com o meu chefe sobre isso. Está difícil isso no meu casamento, vou orar e vou jejuar, vou sentar e vou conversar com a minha esposa e com o meu esposo sobre isso. Está difícil na minha célula, no meu ministério, vou sentar, vou orar, vou conversar com o meu líder, com o meu liderado. Fazendo assim, as coisas você vai chegar lá com o espírito certo. E não com o espírito errado. Eu lembro, por exemplo, do caso do próprio Jesus no Jardim das Aflições. Quando Jesus chega no Jardim das Aflições, diante da dificuldade em obedecer, ele começa a orar. E diz a palavra que ele orava assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E diz a palavra em Lucas, que apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Lucas,
capítulo 22, do 39 ao 46, você vai ler isso. Quando Jesus estava lá prostrado para orar, dizendo: Senhor, é difícil obedecer. É muito difícil obedecer. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Senhor envia um anjo, e aquele anjo vai ministrando Jesus, fortalecendo ele para o caminho do Gólgota. Quando você se ajoelhar para orar, querido, falando: Senhor, está difícil obedecer, me ajuda, o Senhor vai enviar um anjo para te fortalecer em nome de Jesus. E nem anjo, o Senhor mesmo vai descer ali a sua presença e vai fortalecer o seu coração, vai te dar as palavras certas, o que você tem que dizer. Pavimente o caminho da sua obediência, com jejum e oração. Como nós aplicamos, o que nós fazemos com esse segundo entendimento? Querido, se for difícil, se você estiver diante de uma situação adversa, começa a orar, começa a jejuar. Não apenas isso, se for o caso, compartilha com outros irmãos. Você viu o que Esther fez? Esther chamou todo mundo para orar, botou todo mundo para orar, botou todo mundo para jejuar. Bota a tua casa para jejuar, bota a tua casa para orar, bota teus filhos para orar. Não vai botar teu chefe que está te apunhando para orar, né? Mas coloque, envolva mais pessoas no seu projeto de obediência, em nome de Jesus. Terceiro ponto, que nós aprendemos aqui, com essa história de Esther: a obediência precisa de ousadia e intrepidez. A obediência precisa de ousadia e intrepidez. No versículo 11 e 17b, até a parte primeira ali do versículo 17, Esther diz assim: todos os oficiais do rei e povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ele ser chamado: será morto. A não ser que o rei estenda o seu cetro, olha isso aí, e lhe poupe a vida. E ela diz: e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando a gente estava lendo esse texto aqui, a minha esposa me perguntou assim: gente, mas não era tão fácil, ela não dormia com o rei, era só chegar ali no ouvido dele e falar assim: poxa, poupa meu povo aí, amor. Mozinho, mata os judeus, não. Eu falei: irmã Rayane, você não está entendendo o processo aqui. O rei persa era o homem mais poderoso do mundo. A palavra diz que o império dele se estendia da Índia. Eu não sei se você tem isso na sua cabeça em mapas. Eu gosto de mapa, eu consigo ter uma ideia, mas não sei você. Da Índia até a Etiópia. Isso vai passar uma série de países. É Índia, Paquistão, Arábia Saudita, Egito, Etiópia. E ele tinha outras concubinas. Ele não precisava dormir todo dia com Esther. Tanto que ela fala: tem 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E o rei tinha tantos inimigos que até a rainha era suspeita de fazer alguma coisa contra ele. Por isso que nem ela podia chegar à presença dele sem ser invocada. Você está entendendo aqui o como chegar à presença do rei não era um negócio simples? Você está entendendo aqui porque ela diz: se eu morrer, morrerei. Eu vou lá na presença dele, se ele me matar, matou. Se eu perecer, pereci. Ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez pavimentadas pelo jejum e pela oração. O caminho foi sendo feito pelo jejum e pela oração. E aí você leu na história que quando Esther chega até ele, o que o rei faz? Olha para ela, estende o cetro. Ela alcançou misericórdia. Ela toca no cetro. E o rei concede o pedido dela. Fala, se você continuar a leitura, ele vai dizer: minha filha, o que você quer? Que você veio até a minha presença? Ela fala: olha, rei, eu quero jantar com você. Eu vou fazer um jantar e eu quero que você chame Amã também para esse jantar. E o rei: excelente, é a comida da esposa, né? Chama Amã.
E nesse jantar, o rei pergunta: o que você quer que eu te faça? E ela fala: se eu posso te pedir alguma coisa, rei, conserva, me dê a minha vida e a vida do meu povo como pedido. E o rei fala assim: mas quem é que está fazendo alguma coisa contra o seu povo? E ela fala: Amã está querendo destruir todo o meu povo. O rei fica perturbado e Deus inverte a situação, porque o rei muda o decreto, salva os judeus e condena Amã no lugar de todos os judeus. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, querido. Através da sua obediência, como Esther obedeceu, Deus quer mudar todo um contexto, abençoar e salvar muitas pessoas. Hoje ainda, querido, nós precisamos de pessoas ousadas e intrépidas. Ou você acha que a palavra de Deus chega em países fechados sem que um missionário chegue lá com ousadia e intrepidez? Sem que um missionário muitas vezes ignore as leis daquele país, coloque Bíblias para dentro do país quando aquilo é proibido, e vão vir a crente falar: mas eles estão descumprindo a lei. Por acaso Esther cumpriu a lei aqui? Daniel cumpriu a lei quando ele não se ajoelhou diante da estátua do rei, foi parar dentro da cova dos leões? Se tem uma coisa que me indignou, isso aqui eu posso falar com vocês, seus crentes. Durante a pandemia, pastores foram presos e eu vi crentes aplaudindo, dizendo: eles descumpriram a lei, tem que ser preso mesmo. Você não entende uma filigrama do que é o Evangelho de Deus. Se você fala uma coisa dessa, se você vê o seu irmão sendo preso porque obedeceu ao Senhor, você nunca leu a palavra. Você não conhece a história de Estevão. Você não conhece a história dos apóstolos, dos mártires. Você não conhece a história de Jesus, querido. Obediência exige intrepidez, exige ousadia. Muitas vezes o sistema do mundo vai falar: martelo que se destaca tem que ser martelo que se destaca. Prego que se destaca tem que ser martelado. Você vai ser o prego. Opa! Isso aí não está certo não, hein? Aí não está legal não. A palavra do Senhor diz outra coisa. Não é assim não. Opa, isso aí não está certo não. Em tempos de cancelamento, isso tem sido cada vez mais difícil, querido. Cada vez difícil os crentes entenderem essa palavra. Em tempos de lockdown, em tempos estranhos, tem se tornado rara a ousadia e a intrepidez. Queria terminar essa palavra dizendo que muito provavelmente nós estamos na mesma situação de Esther. Deus está colocando diante de você aqui. Se você quer obedecer ao Senhor e salvar muitas vidas, a sua própria é incluída nela, ou se você quer viver uma vida de obediência e não abençoar a vida de ninguém, e chegar ao final da sua vida e absolutamente não ter nenhum fruto para apresentar ao Senhor. Quantos aqui cantaram A Terra Clama? Quantos? A terra clama, não é? A terra clama a manifestação dos filhos de Deus, não é? Amém? Você é o filho de Deus que tem que se manifestar para você responder ao clamor da terra, ao clamor da criação. Onde estão os advogados que vão lutar pela justiça no meio jurídico? Onde estão os médicos que vão lutar no meio da medicina contra o aborto? Onde estão os historiadores que vão fazer história, vão analisar documentos com verdade? Onde estão os jornalistas tementes ao Senhor que vão dar notícias conforme a verdade? É assim que você vai se manifestar. É na sua casa, no casamento, onde estão os
maridos e esposas tementes ao Senhor, que vão criar uma família temente ao Senhor, que vão criar pastores, profetas, missionários, e esses missionários vão até nações fechadas, vão até bairros fechados e vão salvar muitas pessoas. Sem ousadia e intrepidez, queridos, nós não vamos ganhar Botafogo. É preciso ousadia para pregar nas pessoas nos bares que estão ao nosso redor. É preciso ousadia para ser crente no Rio de Janeiro, para falar a verdade, para se posicionar em verdade. Então, se eu posso deixar alguma outra coisa sobre esse último ponto, último entendimento, do qual a obediência precisa de ousadia e intrepidez, começa a se preparar também, querido. Começa a pedir ao Espírito Santo poder de Deus. Senhor, eu quero ser poder de Deus para ser ousado no Senhor. Eu estou falando ousado, eu não estou falando tolo. Não use de tolice, seja ousado no Espírito Santo. Fale e faça as coisas que o Espírito Santo está te comandando, não aquelas que você acha que você tem que fazer. E digo uma coisa, você não vai ser ousado só nas suas redes sociais não, tá? Sai de trás do computador, crente. Sai de trás do seu celular. Vai ser ousado diante das pessoas. Vem ser ousado aqui na igreja. Porque eu vi muita gente já, crentes que saíram da igreja e querem falar que a igreja é errada, que a igreja é aquilo. Vem ser ousado aqui dentro da igreja. Vem profetizar aqui dentro da igreja. A gente profetiza junto e a gente vai pregar para o mundo junto. Não se junta com o mundo para vir criticar a igreja, não. Isso não é ousadia, isso é covardia. Que em nome de Jesus, hoje, Ele faça da minha e da sua vida uma vida de pessoas que, sabendo que a obediência pode nos custar muito caro, sabendo que a obediência pode nos afetar profundamente, ainda assim, através do jejum e da oração e das disciplinas espirituais e do Espírito Santo, tenha a ousadia de obedecer ao Senhor. Porque este é o caminho para que milhares de vidas sejam salvas. Milhares, multidões sejam salvas através da sua vida em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça, querido, feche seus olhos. Mais do que salvar multidões, a vida que tem que ser salva pela sua obediência é a sua. Salvando a sua vida e obedecendo ao Senhor, aí você alcança muitas outras. Lembra que o Senhor nos disse, crer nele, acreditar nele é um mandamento. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer para obedecer ao Senhor, é crer nele. Nos arrepender dos nossos pecados e vivermos uma vida diferente.